E aí, eu sou o Yu. Deixe seu like e se inscreva para novos vídeos. A história começa mostrando que existem criaturas incríveis no mundo que não são visíveis ao olho humano comum, chamadas Akashi. Algumas delas são perigosas e prejudicam as pessoas. Portanto, existem ninjas shinobis que se dedicam a combatê-las. Um dia, uma cremosa chamada Suzukane decidiu ir até uma barraca de doces, onde queria comprar um pancake. Ela não sabia qual escolher, e, ao receber um desconto, acabou levando 2 de uma vez. Enquanto isso, um espírito estava observando-a, mas foi capturado por um exorcista chamado Matsui Kazaki. O Akashi ficou furioso e ordenou que o soltasse, mas Matsui respondeu que seu trabalho era expulsar espíritos como ele e que não o deixaria ir. De repente, a cremosinha ouviu alguém xingando pra carai. Após terminar seu pancake, correu até o local de onde vinham os xingamentos. Ela viu um maluco segurando um gato pela nuca e o tomou de suas mãos, repreendendo Matsui por tratar o bichano daquela forma, dizendo que ele era fofo. Matsui explicou que o gato era um Akashi e que precisava se livrar dele. Quando Suzu começou a ir embora, Matsui tentou impedi-la, dizendo que não estava brincando. No entanto, ele comentou sobre as coxas dela, pois ela tem um baita par de coxas, e por esse comportamento de pervertido, Suzu lhe deu uma joelhada no rosto. O espírito, ainda surpreso, observou a cena, enquanto Suzu disse que levaria o gato para um lugar seguro e foi embora de bicicleta, dizendo que o rapaz ainda tinha seus próprios problemas para resolver. Logo depois, ela percebeu que o danado do gato estava falando e ela começou a contar sobre sua história para ele. Desde a infância, ela era amiga de fantasmas, mas ninguém ao seu redor acreditava nela. Então, ela conheceu Matsui, que também podia vê-los, e eles se tornaram amigos. Mais tarde, ele começou a afastar os espíritos de Suzu pois ele já tinha começado a se tornar um shinobi. Depois dessa lembrança a gente vê que Matsui estava lutando contra um deles em um lugar onde acidentes frequentemente ocorriam. Ele derrotou o espírito facilmente com golpes de vento, mas o espírito era resistente e precisou ser finalizado com uma técnica elemental forte. Suzu continuou explicando que não se importava em exorcizar espíritos malignos, mas apenas Akashi bons permaneciam perto dela. Ela então começou a falar sobre o ensino médio e, de repente, pensou que, nessa idade, jovens começam a namorar, fazendo ela perder a linha de raciocínio. O espírito, ainda surpreso, percebeu que essa garota era meio doidinha das ideias. Mas, de repente, ele aproveitou o momento para atacá-la. Matsui então falou com seu avô, contando sobre Suzu e que ela havia levado um espírito chamado Shiran com ela. O velho que manja dos espíritos ficou maluco e avisou que esse espírito era muito perigoso, apesar de se esconder sob uma aparência inocente. Disse que ele precisava encontrá-lo logo. Enquanto isso, não rolou o ataque do gato e a garota estava bem apertando o espírito, que revelou sua verdadeira aparência e contou para a mina que ela era uma sacerdotisa de Akashi. Foi só então que Suzu descobriu a verdade, era por isso que vários espíritos sempre iam atrás dela, e Matsui não havia contado nada a ela. De repente, Matsui apareceu e Suzu grita, perguntando por que ele não havia contado antes. Matsui, pronto para atacar o espírito maligno, respondeu que não podia simplesmente dizer a ela que ela era um alvo para espíritos como aquele. Após uma breve luta, ele selou o espírito com uma técnica de poder espiritual, mas Shiran conseguiu lançar uma maldição sobre Matsui, transformando-o em uma garota. Ambos ficaram incrédulos no início. Suzu se aproximou para descobrir o que aconteceu e onde Matsui havia ido. Shiran, agora andando pela rua, estava sem forças. Na manhã seguinte, Suzu foi buscar Matsui e eles começaram a vestir a nova forma feminina de Matsui com um uniforme escolar. Enquanto tomava chá, o avô se perguntou quando foi a última vez que alguma namorada de Matsui os visitou. Quando saíram, o avô ficou chocado. Eles disseram que iam para a escola e, enquanto caminhavam, a garota das cochonas perguntou como ele lidou com a transformação com tanta facilidade. Ele responde que um exorcista deveria estar sempre preparado para essas situações e precisava suportar as consequências. Suzu então o repreende por não se olhar daquela maneira. Eles pegaram o ônibus e Matsui sentou-se no fundo, o que fez Suzu pensar que ele estava se distanciando dela. Finalmente, chegaram à escola e os alunos pensaram que Matsui era uma nova estudante gasosa.
Suzu percebeu que Matsui estava indiferente. De repente, alguém se aproximou de Suzu pelas costas. Era suas amigas que elogiou suas pernas e tirou fotos. A cremosa pede ela para parar, e Matsui saiu correndo da sala. Suzu seguiu Matsui. O professor tentou impedi-la, mas ela passou correndo. Matsui e Shiran se encontraram novamente. O espírito queria fazer um acordo, devolveria os poderes de Matsui em troca de seu corpo antigo. Matsui não acreditou, suspeitando que o espírito poderia atacá-lo. Shiran então mencionou uma torre selada no Monte Jabi, onde um Akashi matou muitos do vilarejo. O espírito planejava chamar essa entidade. Inicialmente, parecia que nada funcionava, mas na verdade o alvo era Suzu. Matsui chegou a tempo e derrotou Shiran novamente. Surpreso com a força de Matsui, mesmo em um corpo feminino, Shiran percebeu que o subestimou. Matsui, exausto, ouviu Suzu elogiá-lo, dizendo que ele parecia legal. Sem alternativas, Matsui encontrou as amigas de Suzu, que pensaram que ele era um garoto novo, pois ele agia como um. A caminho de casa, Matsui prometeu a Suzu que não faria mais isso e que se comportaria como uma garota agora. E a gente pode ver que Shiran já estava tramando um novo plano. Mais tarde, na casa do Prota, o avô contou a Matsui a história de Shiran. Anteriormente, templos foram construídos em sua honra, mas depois ele começou a se descontrolar. Isso nos leva a Suzu. O rapaz então fala para ela sobre sua energia vital, dizendo que se o Aku dela exceder o nível usual, ela se transforma na sacerdotisa de Akashi. E como sempre ela estava imaginando coisas pervertidas. Mais tarde, Matsuri queria ir ao banheiro e acidentalmente entrou no banheiro masculino. O professor também entrou lá e o repreendeu por estar onde não deveria. Suzu novamente o repreende por seu comportamento de achar que ainda está com o corpo de um homem. Já à noite, ela foi até ele. Durante a conversa, o protagonista contou que guardava um pergaminho muito importante. De repente, percebeu que era apenas Shiran transformado nela, que roubou o pergaminho. Ele corre atrás dele, e o espírito disse que o fato do exorcista ter saído pelado era inaceitável. O prota consegue pegar seu equipamento com outra técnica, e consegue capturar o gato. Suzu chegou e tentou impedir Matsuri de expulsar Shiran, pois assim ele não conseguiria recuperar seu corpo antigo. O prota concorda e decide manter o espírito em casa. Mais tarde, Suzu está comendo doces e refletindo sobre tudo. Ela decide que precisava proteger Matsuri de ações impulsivas, mas não sabia como. Então, lembrou-se de Shiran e teve uma ideia. Ela começa a cozinhar várias guloseimas, pensando que se houvesse algo mais delicioso para ele do que uma sacerdotisa, isso resolveria o problema. Na manhã seguinte, na casa de Matsuri, ele estava dormindo com o pergaminho no peito. Shiran tentou pegar o pergaminho silenciosamente, mas Matsuri disse com um sorriso que não podia ser enganado tão facilmente, pois um exorcista está sempre vigilante, mesmo quando dorme. Na sala de estar, Shiran estava indignado por ter encontrado aquele velho novamente, e disse que seu velho inimigo parecia muito envelhecido. O avô vivia normalmente, pois agora podia assistir ídolos e jogar videogame o dia todo. Matsuri entrou com uma bandeja e a entregou ao avô, usando um avental. O gato safado elogiou o corpo do prota. O prota chama o gato para comer, deixando várias sobras na tigela. Shiran ficou indignado e começaram a discutir novamente. De repente, Suzu apareceu com um petisco para o espírito, dizendo que encontrou uma receita diferenciada na internet e o chamou de Suzu Dango. Logo depois teve um flashback da época que Matsuri era criança e tinha medo dos Akashis, mas então conheceu Suzu e pensou como ela era incrível pois vivia rodeada deles. De repente, o avô e Matsuri notaram algo. O protagonista encontrou uma pena e o velho disse que claramente alguém estava vigiando eles. A pena voa até seu mestre e releva sua imagem. Esse exorcista havia derrotado outro espírito maligno e estava indo atrás de Matsuri. Na escola, amigos discutiam sobre clubes e Matsuri respondeu que já tinha algo para fazer. Uma das meninas pensou que ele tinha algum tipo de trabalho de meio período. O exorcista estava observando-os e ficou irritado porque sabia quem era Matsuri. E a gente descobre que eles já haviam se enfrentado antes.
O exorcista era da família Noru, onde eram conhecidos por terem ninjas exorcistas extremamente rápidos. Ele sabia que Matsuri era da famosa família Kamezaki. Uma vez, estavam limpando a área de espíritos malignos juntos e ele ficou impressionado com o trabalho de Matsuri, pensando que seriam bons rivais em missões futuras. Enquanto caminhava pela escola, ele encontrou seu familiar, Pizuki. Ele notou que todos tinham medo do semblante sombrio de seu mestre, Soga. Mais tarde ele encontrou Shiran e decidiu atacá-lo. Matsuri e Suzu perceberam isso, e Shiran fugiu de medo. Soga perseguiu Shiran, seguido por Matsuri, que tentava impedir Soga de expulsar o espírito. Soga estava desapontado, pois lembrava-se de como Kamezaki era persistente e focado na caça a Akashi. Ele correu direto para Matsuri, que teve uma ideia. Suzu começou a esperar que ele protegesse Shiran. Soga pegou Shiran desprevenido e estava prestes a destruí-lo, quando Prota aparece montado em uma bandeira. Ele tenta convencer Soga a não fazer isso, explicando seus motivos pessoais, já que sua determinação vinha de Suzu. Soga, irritado, decidiu atacar, mas errou e acidentalmente levantou a saia de Matsuri, que ficou envergonhado e fugiu. Soga tinha medo de garotas. Shira e Kamezaki voltaram para Suzu, que começou a apertar e alimentar o gato. O dia ficou um pouco melhor. Na manhã seguinte, Matsuri e Suzu estavam na parada de ônibus discutindo o que aconteceu com eles. Segundo Soga, ele decidiu deixar tudo para lá, mas avisou que, se o gato fizer algo sujo, ele morrerá pelas mãos de Niru. Na escola, Yu falava sobre uma série de TV que gostava, onde o namorado de uma mulher se transforma em um cachorrinho. Os outros achavam a série estranha e que o autor apenas queria lucrar com fãs de animes. Suzu pediu a Matsuri que fosse mais amigável com ela. O rapaz no corpo de garota disse que não sabia sobre o que falar com meninas, pois não tinha amigos de verdade. Na infância, ele só passava tempo com Suzu e os Akashi, e depois começou a treinar. Mais tarde, eles voltaram para os amigos, e eu estava apertando o gato, que lembrava muito Shira. Matsuri e Suzu, conhecendo o safado do gato, ficaram surpresos. Decidiram falar com ele em particular sobre sua presença. O gato explicou que sob o disfarce de um gato comum na escola, ele estará seguro. Shira mencionou que havia uma garota na escola obcecada por Akashi e revelou que era Yu, e diz que um espírito começou a rodeá-la, fazendo-a tropeçar constantemente. Então, Matsui usou uma técnica para rastrear o espírito e Suzu o notou imediatamente. De repente, Yu quase caiu da escada por causa desse Akashi, mas Kazaki a pegou a tempo. Ele se desculpou por tratá-la friamente, explicando que realmente não tinha amigos e que gostaria de ser amigo dela. Ela concordou e, assim, os quatro se tornaram bons amigos e até criaram seu próprio grupo de bate-papo. Enquanto isso, o professor de inglês começou a acariciar o gato de Matsuri, pois adorava gatos. Mais tarde, à noite, Matsuri realizou um ritual para intimidar o espírito e fazê-lo ir para a floresta, para não incomodar as pessoas. No dia seguinte, Yu falou novamente sobre a série de TV em que o protagonista salvava sua amada da maldição com um beijo. Matsuri disse que beijar antes do casamento era terrível, deixando as minas tudo surpresa. Suzu refletiu sobre isso, feliz por ele ter encontrado um entendimento com seus amigos, mas achando suas visões sobre relacionamentos estranhas. De repente, apareceu Ponos e informou que Soga queria vê-lo. Eles se encontraram em um disfarce que pessoas comuns não poderiam ver. Niru revelou que descobriu algo sobre Suzu. Ela é metade humana, metade Akashi. Ele alertou que, se ela prejudicar pessoas, haveria problemas. Enfurecido, Matsuri o agarrou pela gola, pressionando-o contra o peito. Soga ficou nervoso e disse que tinha avisado antes de correr e ir embora. Suzu encontrou Matsuri e perguntou o que Niru tinha dito, mas ele não contou. Eles então ouviram seu professor perseguindo Shira. Antes de dormir, Suzu preparou o dango pela terceira vez, perguntando se um beijo poderia trazer Matsuri de volta ao seu estado original. Shiro estava comendo doces no telhado e começou a pensar que aquela vida não era tão ruim assim. De repente, ele sentiu um cheiro familiar e o avô de Matsuri também notou. Enquanto isso, Suzuki estava com aquelas ideias de beijar para curar o prota, foi lá e realmente o beija,
deixando o prota meio desconfiado pois aquilo não era uma atitude da Suzu. Então mais tarde o prota liga para ela para descobrir o que havia acontecido, mas ela estava em casa dormindo. Por algum milagre, ela acabou na casa dele. Ambos ficaram sem entender nada. Mais tarde, Matsuri e Suzu interrogaram o avô para entender o que aconteceu. Ele sugeriu que talvez o Aku de Suzu tenha saído do corpo dela devido ao estresse. Suzu perguntou a Matsuri o que seu Aku estava fazendo em seu quarto. Ele pediu ao avô para ajudar a monitorar a garota. Matsuri, no corpo de garota, correu para verificar e manteve contato com o avô através de um transmissor. O avô perguntou sobre a condição de Suzu, que disse sentir como se estivesse andando descalça. Eles começaram a se orientar pelo cheiro, mas Shiran cometeu um erro ao farejar e ele e Matsuri começaram a brigar. O avô pediu calma e eles voltaram a se concentrar na condição de Suzu. Ela descreveu sentir a grama sob os pés, o vento no rosto e o cheiro de vacas. Seu Aku estava em uma fazenda distante. Matsuri correu para lá com Shiran. O braço de Suzu começou a doer quando Aku tentou levantar o portão. Eles chegaram a tempo e Shiran se transformou em um sorvete para atrair a atenção de Aku, que ficou satisfeito e evaporou. A loucura finalmente parou. Suzu agradeceu a Matsuri por sua ajuda e perguntou novamente se algo havia acontecido em seu quarto, mas ele, envergonhado, negou. No dia seguinte, Soga descobriu o que aconteceu e encontrou Suzu, que pediu para ele fazer companhia a ela. Ela contou a Matsuri que queria conhecê-lo melhor, deixando ambos confusos. Eles foram ao café da família dela, onde os pais de Suzu ficaram encantados com a presença de Miru. O prota fica observando de longe e Shiran ficou zoando que ele estava com ciúmes. Matsuri respondeu de uma forma bem estúpida, dizendo que proteger Suzu era apenas seu dever, fazendo o espírito pensar que ele era um babaquinha. No café, Matsuri entra disfarçado e senta na mesa ao lado deles, e se assusta com o preço do menu. Soga falou sobre a história de seu clã e Pizuki acabou nos braços de Suzu. O familiar falou sobre como seu mestre era uma boa pessoa e como se conheceram. Suzu disse que ele parecia ser um bom rapaz. O efeito de transformação do gato acabou, revelando o disfarce. Mais tarde, os grupos se separaram, com Matsuri e Suzu flertando enquanto Shira não entendia nada. O coitado do gato estava perdidinho no pagode. Momentos depois, Miru fala que a sacerdotisa dos Akashi agora era uma deusa para ele. Em outro dia escolar, Ryu aborda Matsuri para falar sobre um jogo que ele jogava no celular, baseado em um mangá que ambos gostavam. Eles começam a discutir o assunto, enquanto Suzu observava. Na aula de educação física, o protagonista decidiu correr na frente, mas foi pego pelos amigos que falaram sobre a união de seu time chamado de Katia Fujitsu. Suzu se preocupou com ele ao perceber como ele estava calmo, mesmo tendo que se trocar com elas no vestiário feminino. Ela começou a imaginar uma cena em que uma foto com fantasmas aparecia e todos ficavam chocados. Essa garota tem probleminhas na moral. Logo depois, um vento começou a soprar e um fantasma apareceu ao lado de Ryu, aparentemente por causa da foto que ela tirou. Se o fantasma não fosse parado, ele se alimentaria da energia vital dela. Matsuri sugeriu que ela fosse à sua casa para ver sua coleção de mangás, mas decidiram organizar uma noite na casa de Ryu. Embora houvesse um problema, eles terão que tomar banho juntos, deixando Kamaki um pouco confusa. Mais tarde, eles são pegos por uma limusine, afinal, Ryu é muito rica. Eles se divertem enquanto Shira, andando no carro, acidentalmente é atingido por fezes de pássaros. Na casa de Ryu, eles entram em uma fonte termal e começam a tirar a roupa. Matsuri queria sair, mas acabou sendo levado para lá também. Eles começaram a se lavar, e Matsuri evitava olhar para eles. Matsuri disse que Ryu precisava dormir urgentemente, pois ela estava mal por causa do fantasma. De repente, Ryu acaba dormindo acordada e sonha que se encontra em sua biblioteca, onde o fantasma a surpreende em seu sonho, colocando-a em estado crítico. Ryu foi procurar medicamentos. O garoto no corpo da garota se transforma em seu equipamento e usa seu girador, aparecendo como garoto e lutando com o espírito dentro do sonho. Ele usou sua habilidade de exorcismo para salvar Ryu e derrotar o espírito em sua forma verdadeira. Então Matsuri sai do sonho e,
Na manhã seguinte, Ryu acorda e conta a seus amigos sobre o sonho, chamando o Salvador de corajoso. O fantasma na foto de Ryu desapareceu, mas ela ainda tinha fotos de Matsuri se divertindo na limusine. Indo para a escola, Matsuri estava indignado com o ocorrido, mas feliz por sua amiga estar bem. Enquanto isso, um Akashi Kappa fala sobre a sacerdotisa dos Akashi, com um artista desconhecido. Em outro dia escolar, Niru chama Matsuri para conversar sobre algo importante relacionado a Suzu. Ele revelou que um senpai estava apaixonado por ela, deixando Matsuri surpreso. Sobe explicou que procurou Matsuri porque ele conhecia Suzu há muito tempo e queria saber se Matsuri iria interferir. Matsuri, do corpo da garota, disse que apenas a protegia e que a escolha seria dela. No outro dia, um artista visita a escola, e Matsuri e Suzu notaram que, apesar de parecer humano, ele irradiava energia Akashi poderosa. Durante uma visita à escola, o Dagava, o artista, ficou encantado com a atmosfera escolar. Ele revelou ser um famoso artista mundial e pai de Ryu. Ele pega um pincel e pede um pergaminho, fazendo uma pintura ganhar vida e se transformar em um polvo que capturou Matsuri. Niru corta um tentáculo, revelando que era um clone. O artista prendeu o exorcista com correntes especiais e usou uma técnica para criar uma parede no corredor. Matsuri tentou atacar, mas foi cercado por sapos e coelhos pintados. Suzu conseguiu pegar o pergaminho, mas foi capturada pelo polvo. No entanto, a própria Suzu fez um poder sair do nada, deixando o polvo ficar sob seu controle. O artista, surpreso, implorou por misericórdia e explicou que não precisava realmente do pergaminho. Suzu perguntou sobre sacerdotisas, e ele disse que ela tinha o potencial de se tornar uma deusa Akashi. À noite, Matsuri e seu avô discutiram sobre Gaku. No dia seguinte, Matsuri foi à casa de Suzu, onde seu irmão mais novo chamado JR, abriu a porta e não reconheceu Matsuri. Suzu e Kazaki entraram no quarto, acompanhados por Shira. Eles discutiram os últimos acontecimentos. O artista apareceu do nada, e ele amava gatos, e pegou Shira e deixou os dois sozinhos. Eles lembraram das palavras de Udagawa que explicava que a sacerdotisa tinha duas energias, Kan e Aku. Se Suzu aprimorasse suas habilidades, poderia curar feridas e remover maldições. Matsuri duvidava que Suzu tivesse uma energia Kan desenvolvida, pois isso exigia treinamento exaustivo. De repente, o gato de pelúcia que Suzu segurava começou a voar pela sala. Enquanto tentavam pegá-lo, caíram na cama juntos. Suzu decidiu remover a maldição dele, mas não conseguiu. E o irmão acaba entrando e os viu em uma posição embaraçosa antes de sair. O artista disse que se divertiu com eles. Matsuri começou a se vestir, sentindo-se desconfortável com o ocorrido, enquanto Suzu refletia. Udagawa e Shiran conversaram sobre a sacerdotisa. E do nada corta para uma cena onde tem um Akashi perseguindo um pequeno Akashi. E como o gato tinha avisado dele para o prota, ambos ficam observando. Matsuri não entendia por que esse espírito atacava seus próprios parceiros. No meio da confusão ele acaba rasgando suas roupas. Então pede a Niru que consertasse uma alça de sua roupa de ninja, e Niru concordou, pedindo mais cuidado no futuro. Matsuri sugeriu a Soga visitar Suzu, mas ele recusou por se sentir inferior após perder a batalha contra o Dagava. Mais tarde, eles foram a uma loja de brinquedos que escondia armas para exorcistas. Pessoas comuns não podiam vê-las. Shira ouviu algo e foram atacados por um espírito maligno. Uma garota da família Kobi, especializada em equipar exorcistas, capturou o espírito. Seu nome era Ryu, e ela logo percebeu que Suzu era uma sacerdotisa, e o gato rei dos Akashi. Ryu ajudou Matsuri a restaurar seu traje, projetando um uniforme atualizado para ele. Enquanto discutiam, Suzu imaginava coisas vulgares como sempre. Ryu começou a falar sobre seu passado e como conheceu Matsuri. Ele gostava do equipamento que ela fazia e ela sentia que era seu dever ajudá-lo. Após assistir às habilidades de Matsuri, ficaram impressionados com seus movimentos. Quando terminou, um robô o agarrou e começou a fazer cócegas. Isso tudo foi culpa do gato fazendo merda, e Matsuri, incapaz de se defender, ficou em uma situação embaraçosa. Não restou outra opção senão destruir o robô.
O garoto desferiu o golpe final e o quebrou. Em casa, ele refletiu sobre o que Ryu havia dito. A alça de sua reencarnação claramente havia quebrado devido a alguma energia forte. Ele então concluiu que, se a força de Suzu pudesse superar a força de Shiran, ela realmente seria uma deusa. Momentos depois, de acordo com Shiran, ele sentiu que alguém apareceu em sua cidade. No outro dia, Ryu encontra o local onde um OVNI foi filmado. Ela levantou as mãos e disse que era hora de começar o ritual de invocação. Na escola, Mauri chamou o Prota. Parece que alguns garotos queriam trocar números de telefone com ela. Ryu examinou uma foto previamente vista, e Shira encontrou um Akashi que se parecia com um OVNI. Matsuri decidiu testar o novo equipamento e uma rede para capturar a Akashi. Shiran disse que o espírito poderia ser visto pelas pessoas para intimidá-las. O gato queria dango, mas Suzu se recusou a dar, pois ele já havia comido. Então, ele teve a ideia de se transformar em Matsuri, o que a deixou muito envergonhada. O gato fez de tudo para conseguir os dangos, pois sabe que a Suzu gosta do Prota, e no final ele acaba conseguindo a comida. Ele acaba caindo onde Ryu estava fazendo suas mandingas, e ela logo lembra daquele garoto do sonho dela, porém a transformação do gato acaba, deixando a mina muito confusa. Ela vê a silhueta de um espírito que se parecia com um OVNI. Ela achou que era Shiramatsu que havia voado e se apaixonou por um alienígena inexistente. Depois disso ela começou a achar que era a biruta das ideias. Momentos depois, Matsuri repreendeu Shiran por essa brincadeira. Suzu sentiu falta da aparência antiga de Matsuri. Quando ele chegou em casa, Koji o encontrou e o tratou com chá. Seu avô estava em uma reunião de bairro. De repente, Ryu, com a ajuda de um assistente robô, começou a cheirar Matsuri, explicando que tinha um fetiche pelo cheiro de maldições. Quando Suzu e Shira chegaram, ouviram e depois viram o que estava acontecendo, ficando chocados. O espírito disse que ela era excêntrica, e Ryu não negou, dizendo que era uma preparação para um exorcismo, explicando que estava fazendo pó de purificação de maldições. Matsuri de repente sentiu que seu peito havia diminuído, funcionou parcialmente, mas depois voltou ao tamanho maior devido ao efeito de contração. Seu avô chegou em casa à noite e viu isso, mas pela manhã, ela estava normal. Shira estava muito preocupado com a ameaça que se aproximava. Ela ficou surpresa ao ver que o peito dele havia voltado ao normal, mas ele disse que teve dificuldades à noite e que seus ombros doíam. Suzu lembrou-se das palavras de Udagawa sobre sua habilidade de possivelmente remover maldições e queria ser útil a Matsuri. Alguém os observava na escola, e rumores começaram a circular sobre um novo aluno. As garotas estavam muito interessadas nisso. Esse garoto se aproximou de algumas meninas e perguntou onde Suzu estava. De repente, o mesmo garoto que os observava se aproximou de Suzu e pediu para falar com ela. As amigas ficaram surpresas com o garoto bonito e começaram a empurrar Suzu para falar com ele. O estranho mostrou a Suzu um espírito ferido, e ela se perguntou como ele conseguia ver os espíritos. O nome dele era Sasuke Miki, e ele disse que os via desde nascimento, pedindo ajuda para curar o espírito. Ele não sabia como fazer isso, então Suzu usou sua energia e o curou, aprendendo a controlar a Ku. Ele a elogiou, mencionando que ela era uma sacerdotisa, o que a deixou intrigada sobre como ele sabia disso. Então ele devorou o espírito diante dela, gostando do sabor da energia da sacerdotisa Akashi, decidindo levá-la embora. Shiran tentou detê-lo, mas não conseguiu, e eles desapareceram. Matsuri e Soga chegaram tarde demais, contando o que aconteceu e quem viram. Suzu havia sido sequestrada pelo maior espírito, Gino. Os garotos correram para encontrá-la, e Shiran contou sobre o encontro com o espírito perigoso que comia seus próprios parentes. Enquanto isso, Suzu acordou e viu Sazu, que falou sobre si mesmo. Ele estava cansado da energia positiva da escola e gostava de lugares desertos, pois surgiu de emoções negativas. Ela perguntou por que ele comia os espíritos, e ele explicou que gostava quando eles sentiam desespero ao serem devorados, tornando o sabor mais rico. Assim ele se tornou Gino. Ela o chamou de maníaco e disse que Matsuri a salvaria, mas os capangas de Gino, monstros repulsivos, estavam esperando. Ela consegue fugir, sendo perseguida por Gino.
Kazaki a protegeu e golpeou o espírito, que gostou da energia vital da mão do garoto. Shiran correu para ajudar, mas o selo não funcionou por causa da mão ferida. Enquanto isso, Miru lutava bravamente contra os monstros anteriores, e Matsuri usou a técnica Vortex Rush para enfrentar o inimigo. De repente, ele sente algo como uma grande mordida em seu corpo, como se sua carne estivesse sendo devorada. Isso acontece por todo o corpo e ele cai no chão. Gino diz que ele está morto. Todos os momentos com Matsuri passaram diante dos olhos de Suzu. Ela caiu em desespero e começou a soluçar de horror. Gino começou a se aproximar dela, sentindo suas emoções. De repente, algo inesperado acontece. Shiran roubou o pergaminho e recuperou seus poderes, salvando Suzu. Ele pede a ela que se segure firme. Segundo ela, tudo que os ligava havia desaparecido, tornando-se impossível de notar ou até mesmo sentir o cheiro. Shiran só pode adivinhar e tenta não cair em sua armadilha. Ele usa suas habilidades e Gino desvia, zombando dele e dizendo que seu saque foi uma maneira de repor o máximo de Aku possível. O rei ataca com chamas roxas, e com a ajuda de sua boca, o inimigo absorve a energia. Na verdade, ele se alimenta de suas técnicas que possuem esse Aku. Ele faz uma manobra de distração e surpreende a boca. Shiran joga a garota em um sofá que apareceu do nada. Ele lembra de tudo o que aconteceu com as pessoas. Ele era temido, evitado, acreditavam nele e depois esqueciam. Após passar um tempo com essas pessoas, ele finalmente percebeu que lidar com humanos não era tão ruim. Ele está gravemente ferido no olho e Gino está prestes a devorá-lo, mas de repente um chicken de papel voa em sua direção. Suzu fez isso com seu próprio poder. O vilão fica um pouco impressionado, e seu braço fica dormente. Ela o cercou e está correndo em direção a Shiran novamente para curá-lo. O vilão a agarra e está prestes a devorá-la. Ela grita o nome de Matsuri. De repente, começa um vórtice de vingança. A mandíbula voadora desaparece. O espírito maligno fica surpreso que o garoto tenha sobrevivido e, surpreendentemente, Matsuri não só sobreviveu, mas também recuperou sua aparência de garoto. Ele abraça Suzu, que começa a soluçar e não entende como ele voltou à sua forma original. Shira explica que o que aconteceu foi a distorção da alma, essencialmente uma maldição que foi removida porque ele foi devorado por Gino. O vilão decide devorar parte das forças do rei, retornando à forma de um pequeno gato. Matsuri começa o ataque, e o rei pede ao garoto para fugir do campo de batalha com a garota. O prota diz que um exorcista deve aprender com cada fracasso que já passou e que agora resta apenas expulsar o monstro. Mas o prota pede para testar a força de Suzu e dele próprio, pois agora ele está na forma de garoto e ela com poderes. E o gato diz que o garoto está claramente louco. Gino observa tudo isso e diz que matar Matsuri tornará o Aku ainda mais saboroso. De repente, Matsuri diz que esse espírito claramente não é capaz de comer nada além de Aku. Ele oferece ao espírito para alimentá-lo com o vento, dizendo que sua lógica é idiota. Depois de uma boa luta entre os dois, Gino percebe que vai perder, e diz que com sua boca ele é invencível. Matsuri salta e depois cai na boca, usando sua técnica mais forte. O inimigo percebe o que seu oponente fez. Ele está perdendo sua forma, sua ferida é profunda, mas mesmo assim não quer desistir. Suzu começa a chorar na frente dele, estragando seu apetite, e ele desaparece. A garota se aproxima de Matsuri e o abraça. Ela diz que sente pena de Gino e está feliz que agora tudo tenha se resolvido para ambos. Miru chega exatamente quando tudo termina e não os incomoda. Matsuri pede para que ele fique em sua companhia. Suzu pensa em algo obsceno, mas o garoto decide refletir sobre uma cachoeira sobre o que aconteceu. Ele percebe que tem sentimentos especiais por ela e quer protegê-la porque a ama. Suzu promete devolver seu corpo a ele, mas, de repente, acidentalmente puxa seu fushi e ele se torna uma garota novamente. Shiran começa a repreendê-la por isso. Já à noite, Matsuri e Suzu voltam para casa juntos. O garoto, no corpo da garota, se pergunta se a família dela está preocupada por ela ter decidido voltar para casa tão tarde. Shiran pede para falar com ela. O espírito não tem mais seus poderes.
Na escola, seus amigos estavam preocupados com a ausência deles. Eles se desculparam dizendo que saíram para se divertir. O professor estava bravo por isso. Mais tarde, Matsuri tenta convencer Suzu a não se tornar uma rainha, e ela entende o que ele quer dizer. Ele diz que está preocupado. Ela diz que pensou por muito tempo e decidiu que ainda quer tentar ser rainha. O garoto ainda não a convenceu. Shira novamente pede para ela passar por isso com ele. Enquanto isso, Ryu já havia se juntado à escola deles para ajudar Matsuri. Ela vê o gato e Suzu no caminho. Eles decidiram ajudar um pequeno Akashi a encontrar seus grãos, pois se isso não for feito, ele desaparecerá. Matsuri encontra Niru novamente e fica chocado que o garoto tenha se transformado em garota novamente. Ele explica que é temporário e que tem uma conversa importante com ele. Ele diz que Suzu deve se tornar a rainha dos Akashi em breve e que essa é a decisão final dela. Soga diz que é difícil imaginar alguém assim no papel de uma rainha, mas que, como não conhece a força dela, vai observá-la. De repente, Matsuri começa a falar sobre seus sentimentos por Suzu. Ele se sente constrangido na frente de Niru, sabendo que ele também gosta dela. Niru tem algo em mente e fica envergonhado ao ver Matsuri, mas o incentiva a falar sobre a necessidade de melhorar, apesar do corpo. Ele diz que Soga ainda é legal para ele. Suzu e Shira encontram um grão para o pequeno espírito, mas isso não é suficiente. Descobre-se que Panazuki roubou todos os grãos e acidentalmente os derrubou, causando problemas para os garotos. Suzu os encontra e os vê em uma posição embaraçosa. A garota fica constrangida e cai com Ryu na mesma posição vergonhosa. À noite, Suzu tenta lavar o gato, e seu irmão não vê o gato porque pessoas comuns não veem espíritos. No dia seguinte, ela decidiu se tornar a rainha. Todos vieram para parabenizá-la, até o Dagava. De repente, um Akashi chamado Tanero protesta, dizendo que uma pessoa não pode ser o rei dos Akashi. Os espíritos começam a discutir isso de forma acalorada, dizendo que era mais calmo com Shira. Matsuri tenta convencê-lo de que não é tão ruim. O espírito usa sua técnica nele, e o garoto vê uma ilusão onde toma banho com Suzu. A garota não consegue fazer com que essa magia pare. Tanero fica muito bravo com eles por não conseguirem ser amigos normalmente. Matsuri lembra que costumava espantar os pequenos Akashi e que agora ele entende que essa atitude estava errada. Suzu disse que o garoto ficou mais forte e que, se o espírito for teimoso, o garoto não conseguirá fazer as pazes com ele. O espírito percebe que também estava errado, pois percebe e lembra que conhecia o prota e ele era gente boa, porém ele não sabe mais como parar a técnica. Suzu, sem hesitar, ativa seu modo espiritual igual daquela vez, e toca Matsuri, libertando da armadilha. Todos ficam impressionados. O Dagava diz que a nova rainha está mostrando grande promessa e todos elogiam a nova rainha Akashi. E no final, Matsuri e Suzu continuam cumprindo suas promessas de proteger um ao outro. E assim termina esse anime muito top. Fico muito feliz que você chegou até aqui. Se você gostou, deixe um like e já se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Um abraço do seu amigo Yu e até mais.